Graças para os irmãos. Eu gostaria de trazer para os irmãos a meditação de Isaías 41:10, que fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te carrego, eu te sustento com a destra das minhas vestes. Só o Senhor, Ele pode te fortalecer. Só o Senhor pode te sustentar neste momento que nós estamos passando. Mas creia que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Você pode hoje não estar na igreja, mas a igreja está em tua casa. Você pode cultuar o Senhor da mesma forma, do mesmo desejo, do mesmo prazer, na qual que você estivesse dentro da igreja, porque a igreja hoje está em tua casa. Eu gostaria que vocês olhassem para uma árvore e olhassem o quanto é a grandeza de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Interessante que não só cai folhas verdes, também cai folhas secas, mas o Senhor, Ele contempla toda ela. Até o fio do teu cabelo, todo eles são contados. E o Senhor, Ele cuida dos seus. Eu gostaria que você escovasse a sua cabeça e nesta hora entrasse na presença do Senhor. Abrisse o teu coração, estendesse as tuas mãos, onde quer que tu esteja. Pode estar na tua sala, na tua cozinha ou no teu quarto, escutando esta mensagem que, na qual Deus preparou nesta noite para a minha vida e para a tua vida. E entra na presença de Deus. Senhor Jesus, amado Deus, amado Pai, soberano Deus. Queremos nesta hora te agradecer, ó Deus, pela tua rica e grande oportunidade. Eu sei, ó Deus, que eu não tenho sido digno, ó Deus, de estar até aqui nesta noite, ó Deus, proclamando o teu evangelho. Ah, Senhor, mas que a tua graça e a tua misericórdia nesta noite não seja só na minha vida, mas na vida daqueles que todos se encontram nesta noite, escutando esta rica e grande mensagem que tu tem para nos dar nesta noite. Ah, Senhor, usa o ministrante nesta noite. Usa, ó Deus, o meu filho que vai aqui, ó Deus, te adorar, ó Deus. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Pai, guardar tudo aquilo, ó Deus, que tu preparou nesta noite para nossas vidas. Restaura esta oração. Ó Deus, ainda que essa oração, ó Deus, não possa passar desse teto, mas que a tua graça e a misericórdia, ó Deus, possa alcançar, Senhor. Ó Deus, possa levar, Senhor, para os lares, ó Deus, este momento que nós estamos aqui, ó Deus, te cultuando em espírito e em verdade. Recebe essa oração, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Com a oportunidade, meu filho Pedro. Aleluia. Onde quer que você esteja, nesse momento, não se preocupe com o ambiente, não se preocupe com nada. Então somente queira a presença do Senhor. Nesses momentos de dificuldade, de tribulação, eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, o que podemos falar nessa noite para Ti? E refletindo em um cântico, eu não vi outra coisa a não ser dizer que nós devemos nos render. Então, neste momento, no seu lar, eu sei que você está vendo por meio de uma televisão, por meio de um smartphone. Se desprenda de todas as coisas e fique de joelhos diante do Senhor. E vamos nos prostrar diante dEle e declarar que Ele é santo. Nos rendemos diante da sua grandeza. Ele é o nosso tudo, o nosso bem maior. Aleluia. Vamos adorar, irmãos. Me rendo
Eu creio que a tua graça me basta, que a tua graça me basta, Deus. Oh, tu és santo. Aleluia, aleluia. A tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre.
meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Declare: Senhor, tua graça me basta. Senhor, sua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, sua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, que buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Ele te diz: Senhor, tua graça me basta. Nesse momento de dor, Senhor, sua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Sim. Oh, oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Nesse momento, muitos que estão nos seus lares estão preocupados. Normal. Afinal, nós somos seres humanos. Mas foi dito nessa noite: não temas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te levanto. Eu te ajudo. O Senhor nesse momento está dizendo que Ele te fortalece, Ele te ajuda. Descansa no Senhor, porque a sua graça nos basta. A sua graça nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor esse momento, as tuas dores, os teus questionamentos, e declara a Ele que a tua graça me basta. Que a tua graça me basta.
porque nós clamamos ao Senhor que ao terceiro dia ressuscitou, ao Deus Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai, aquele que nos toma pelos braços e diz: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu és maravilhoso. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, vira grande luz, luz, vira grande luz, luz. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, vira grande luz, luz, vira grande luz, luz. Onde está o monte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está o monte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Oh, 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 seu nome é Jesus. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, vira grande luz, luz, vira grande luz. Onde está o monte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou.
sobre todo nome, o Todo-Poderoso. Ele te ouve, Ele te ama. Cante, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Sim, oh, oh, meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Diga, apanhou as chaves da morte do inferno. E Ele ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Amamos ao Deus que vive. Meu Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Contempla o Senhor na beleza da sua santidade. Ele vai falar contigo, Ele vai falar ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e os amados ouvintes da palavra de Deus, uma boa noite de salvação. Louvado seja o Senhor. Amados, a igreja, ela não é feita por tijolos, colunas e ferro. Está o templo onde nós nos reunimos para estar adorando ao Senhor, estamos nos reunindo para escutar a sua palavra, mas a igreja somos eu e você. O Senhor disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas que habitaria no templo feito por Ele mesmo, que somos nós, templo e morada do seu Espírito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Somos igreja no templo, somos igrejas em casa, e assim estamos adorando ao Senhor, mesmo diante das restrições a qual estão impostas pelo governo, de não podermos estar reunidos na igreja, mas estamos adorando ao Senhor em casa e transmitindo este vídeo para os amados irmãos, a qual estão justamente assistindo, cada um na sua casa. Louvado seja o Senhor! E assim vamos adorá-lo, e assim sermos também edificados por sua palavra. Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o versículo 28. Aleluia! Mateus capítulo 10 e o versículo 28. Onde a palavra do Senhor diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado e querido,
Eu quero clamar a Ti, Senhor. Clamar para que a Tua palavra, ela invada cada lar. Clamar para que a Tua palavra, ao chegar nos ouvidos, não somente os ouvidos externos, mas nos ouvidos internos, que é o nosso coração. Esta palavra que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê, porque este é o Evangelho, a qual é poderoso para destruir fortalezas. E nós clamamos a Ti, para que o Senhor opere milagres, prodígios e maravilhas. Que nesta noite o Senhor salve, cure e liberte, para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Aleluia. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Louvado seja o Senhor. Amados, nós estamos vivendo tempos a qual a palavra do Senhor vem dizendo que os sinais da sua vida não aconteceriam. E nós estamos experimentando isto, porque Jesus ele disse: quando vocês virem falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, tudo isto são os princípios das dores. E devemos ficar justamente atentos, porque estes são os sinais que a vinda do Senhor está próxima. E nós estamos vivendo no mundo todo uma epidemia chamada de coronavírus, um vírus que tem assolado todo o planeta, aonde milhares de pessoas têm perdido a vida e estão infectadas por este vírus. O coronavírus, ou também conhecido como Covid-19, aonde os números de infectados pelo vírus até a última sexta-feira, onde eu estava pesquisando, é de 81.394, isto é, justamente na China, onde tudo começou. E o número de óbitos subiu para 3.295 mortes. E temos de boa notícia que 74.971 pessoas também foram curadas. Tudo isto aconteceu na China. Na Itália também temos números, e justamente neste sábado passado registrou-se um número de 92.472 casos confirmados e 10.223 mortos. Nos Estados Unidos, onde também esse vírus tem assolado, já passaram de 110 mil casos confirmados e 1.900 mortes registradas. O Brasil até então está com o número de 3.904 confirmados, isto até o sábado. Hoje já pode ter avançado este número, e de 114 mortes registradas. E estamos vivendo justamente esta pandemia. E por conta disso, não podemos nos reunir, porque, pelo decreto do governo, não podemos estar com aglomeração, realizar nenhum evento acima de 10 pessoas. Por conta disso, as igrejas estão fechadas, mas nós estamos aqui, fazendo a nossa parte e adorando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Amados, o que isto nos revela é que em meio à ação desse vírus, em meio a tantos infectados e mortos, nós temos que tomar justamente cuidados, nos prevenir e ficar em casa. Há um cuidado de lavar as mãos, usar álcool em gel, uma preocupação de manter uma distância de 1 metro para ninguém ser infectado. Mas nesta noite,
Eu quero lhe falar de um vírus que ele é mais mortal e mais perigoso do que o coronavírus. E com um detalhe, é que todos nós estamos infectados com este vírus mortal, perigoso, que não somente tem o poder de nos matar, só o nosso corpo, mas também pode lançar a nossa alma no inferno. Aí você vai me perguntar, que vírus terrível é este? Ele é chamado de pecado. Eita Deus. Como a palavra do Senhor, ela vem nos afirmando e revelando. Porque hoje, o nosso cuidado é para não ser infectado com o coronavírus, porque muitos têm medo de morrer por causa das consequências ao qual o vírus causa no corpo. E é algo terrível realmente. Temos que ter cuidado. Porém, o homem está com medo de experimentar algo que possa somente ceifar a sua vida material, isto em nosso corpo. Mas nós devemos temer justamente o pecado, que por conta do pecado, não somente vamos sofrer consequências em nosso corpo, mas também espiritualmente a nossa alma pode perecer no inferno como consequência de uma vida de pecado, de transgressão, e tudo isto é consequência. Por isso que nós temos que nos preocupar com, não somente com o vírus que pode matar o nosso corpo, mas devemos nos preocupar principalmente com aquele que não só pode matar o corpo, mas também lançar a nossa alma no inferno, que é justamente o pecado. Louvado seja o Senhor. E quando nos deparamos com esse texto, em Mateus capítulo 10 e o versículo 28, aonde vem dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia! E o que esse texto ele nos revela, amados? Jesus está dando instrução aos discípulos. Jesus ele enviou os discípulos justamente para pregar o evangelho e dizer que o reino de Deus estava chegando. E justamente receberam instrução para não levarem absolutamente nada, mas que eles estivessem justamente sendo supridos as suas necessidades em cada cidade e em cada casa a qual eles fossem. E dentro dessas instruções, o Senhor vai revelar que haveria consequências pela pregação do Evangelho. E justamente eles não deviam temer o que pode fazer o homem justamente contra eles. Por isso que o texto vem dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus estava dizendo aos discípulos para que eles não temessem as consequências da pregação do Evangelho, porque eles sabiam que experimentariam perseguições, homens a qual queriam justamente ceifar as suas vidas por conta do Evangelho pregado. Mas o Senhor ele vem justamente advertindo: antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A advertência desse texto é para que todos, não somente os discípulos, mas para que toda a humanidade tema ao Senhor, que tem poder para justamente julgar como consequência de uma vida de pecado, não matar somente o corpo, mas também tem poder para lançar a alma do homem no inferno, fazer que pereça a alma também como o corpo, e no final disto o homem experimentar uma vida de condenação, o inferno, por conta de uma vida de pecado diante
do Senhor. Louvado seja o Senhor. E nesta noite, eu gostaria de parafrasear justamente este versículo, aonde eu quero dizer justamente assim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e dizer: não temais o coronavírus que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes a Deus, que por consequência do pecado pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia! Não devemos temer, amados, este vírus a qual está assolando a terra, porque ele somente tem poder sobre o nosso corpo, mas devemos temer justamente ao Senhor, que por conta de tudo isto que está acontecendo, causado pelo pecado, tem poder para matar não somente o corpo, mas lançar a alma do homem do inferno. Amados, a maior preocupação que nós devemos ter em nossa vida não é estar preocupado. Claro que nós vamos estar nos cuidando para não pegar este vírus, ser infectados, mas que nós devemos estar justamente preocupados com a nossa vida espiritual, porque esta sim pode ter consequências terríveis. Devemos justamente nos preocupar com o vírus do pecado que nos infectou. E a grande pergunta é: como é que esse vírus do pecado nos infectou, de tal forma que nós vamos ficar preocupados com tudo isto que tem acontecido com a nossa vida? Como é que nós fomos infectados com este vírus terrível chamado pecado? Isto tudo aconteceu através do nosso pai, chamado Adão. Sabemos que Adão, ele foi o primeiro homem, isto criado por Deus. E sabemos que Adão, ele pecou e desobedeceu ao Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos revela lá em Romanos capítulo 5. Aleluia, Romanos capítulo 5. E o versículo 12. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja o que o texto, o que a palavra do Senhor está nos revelando. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, como consequência do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, todos nós carregamos o DNA de Adão, porque a palavra do Senhor vem dizendo que Adão desobedeceu ao Senhor. Deus, ele deu uma ordem expressa para Adão, porque ele colocou Adão, fez o homem como justamente para tomar conta do jardim do Éden. Porém, Adão recebeu uma ordem do Senhor, porque ele poderia comer de todo o fruto e de toda a árvore que ali houvesse,
mas que ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, árvore do conhecimento. Porque certamente eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E Adão, ele desobedece ao Senhor, peca. A palavra do Senhor vem dizendo que Deus, ele fez Adão imagem e semelhança do Senhor. Porque lá em Gênesis o Senhor vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porém, Adão agora, depois de experimentar a queda e o pecado, vai reproduzir a imagem do Adão caído. Imagem e semelhança de um Adão pecador, distante do Senhor, e com um agravante, que agora toda a sua descendência estava em pecado, em desobediência. E a palavra do Senhor, ela vai muito mais além, porque nós não somos pecadores justamente somente pela desobediência de Adão. É porque também nós estamos vivendo na prática do pecado. A culpa não é 100% de Adão, não. A culpa também é nossa, porque nós vivemos na prática do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 5. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. A palavra do Senhor vem dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Além do homem ser descendente de um Adão desobediente, pecador, afastado de Deus, o homem não somente carrega o DNA de Adão, mas também ele vive na prática do pecado. Ele vive na prática do pecado. E como consequência de uma vida na prática do pecado, vamos sofrer justamente consequências em nossa vida causada pelo pecado. Uma das consequências que experimentamos quando vivemos na prática do pecado é justamente o afastamento, a divisão entre Deus e o homem e Deus. Aquele que está em pecado e vive na prática do pecado, ele experimenta o afastamento e a divisão entre Deus e o homem e Deus. Porque Deus, ele é santo, santo e santo. E ele não tem comunhão com o pecado. Deus, ele não vai ter comunhão com o homem em pecado, por conta da sua santidade. A palavra do Senhor lá, no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, o versículo 1 e o 2 vai dizer justamente isto: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vemos aqui que o pecado, ele causa separação, divisão entre Deus e o homem e Deus. Deus não tem comunhão com aquele que está em pecado. Deus não tem comunhão. Lá em Romanos capítulo 3, e o versículo 23 vem afirmando que todos pecaram. Romanos capítulo 3 e o versículo 23 vem dizendo: pois
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos estão em pecado, mostra que a humanidade está distante do Senhor, afastada, dividida. Isto aconteceu com Adão também no Jardim do Éden. Porque Adão, naquele momento que desobedece ao Senhor, juntamente com Eva. Porque Eva, justamente, não que ela foi iludida com a serpente, porque naquele momento a serpente é enganadora, o diabo vai chegar para Eva e vai dizer para que ela coma do fruto. E justamente ela vai dizer não, porque certamente nós vamos desobedecer ao Senhor. E a consequência da desobediência é a morte. E naquele momento o diabo vai falar para Eva: não, vocês não morrerão. Vocês serão igual a Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Aí a palavra do Senhor vem dizendo que aquilo pareceu bem aos seus olhos, desejável. E ela experimentou do fruto e deu também a Adão. E naquele momento, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E eles viram que estavam nus. E rapidamente se esconderam do Senhor. Porque Deus, todos os dias, na variação do dia, vinha ter uma conversa com Adão. Porque Deus sempre procurou o relacionamento com o homem. Porém agora, um Adão desobediente, em pecado, vai estar se escondendo de Deus. E quando Deus ele vai justamente se revelar, em querer conversar com Adão, e dizer: onde estás tu, Adão? Ele vai dizer: ah, Senhor, estou aqui escondido, porque eu estou nu. E o Senhor vai dizer: por quê? Estás nu? Quem te disse que você está nu? Vocês comeram do fruto, e como consequência disto, o Senhor, ele vai dizer a Adão que eles vão agora, ele vai ter que trabalhar e se alimentar do suor do seu rosto. Eva vai sofrer dores de parto como consequência, e a serpente vai ter como também castigo e condenação um que viria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Porém, o que nós tiramos como lição é que naquele momento que Deus ele veio ter esta conversa com Adão, Adão agora estava escondido com medo de Deus, por conta do pecado. E hoje, como muitos estão vivendo na prática do pecado, o homem busca relacionar-se com Deus do seu próprio jeito, buscando em uma religião algo que possa suprir a sua necessidade, algo que possa saciar o seu ego e dizer: não, eu estou me relacionando com Deus. Mas a palavra do Senhor, ela vem dizendo que não há Deus que não seja o Senhor. O homem, para ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ele vai ter que se enquadrar no padrão que a palavra do Senhor se revela. Caso contrário, o homem estará em desobediência e em pecado à vontade do Senhor. Porque pecado é justamente errar o alvo. Pecado é estar em desobediência com Deus. Pecado é você saber o que é certo e fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E tudo isto vai causar separação entre o homem e Deus, Deus e o homem. E Deus não vai ter relacionamento com estas pessoas. Pelo contrário, lá em Romanos, no capítulo 1, ele vai falar que ele, o Senhor, entregou o homem às suas paixões e concupiscências. Deus entregou eles para que eles vivam da forma que eles querem. Porém, no final, experimentarão consequências terríveis por suas escolhas. Qual justamente as consequências causadas pelo pecado na vida do homem? Outra consequência, a morte. Esta não somente física, mas também espiritual. Porque lá em Romanos, no capítulo 6, e o versículo 23, a palavra do Senhor vem dizendo: porque
O salário do pecado é a morte. Veja que consequência terrível de uma vida na prática do pecado. A consequência é a morte. E morte essa espiritual, eterna. O homem vai experimentar, como consequência do pecado, uma morte e morte espiritual, uma morte eterna, a qual a palavra do Senhor se revela como a segunda morte, aonde nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. A palavra do Senhor vem nos revelando justamente consequências. Esta é a última consequência do pecado na vida do homem. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11, a qual a palavra do Senhor vem dizendo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Ora, se o trono é branco é porque é santo, e aquele que se assenta nele é o Senhor, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-me aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, presta atenção no detalhe da palavra, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu amado, esse texto nos revela a última consequência do pecado na vida do homem. Porque, não se engane, muitos pensam que uma vida na prática do pecado, depois que experimentam a morte, acabou. Não, meu amado. O homem, ele há de ressuscitar para prestar contas a Deus. Porque se fosse assim, era muito bom. Nós viveríamos uma vida inteira em pecado. Uma vida de prostituição, bebedice, drogas e por aí vai. E depois que experimentarmos a morte está tudo bem. Trilhamos uma vida feliz aqui na terra. Mas uma frase que eu escutei, justamente algo tremendo, que o inferno para o crente aqui na terra é esta vida, a qual ele tem que peregrinar nesta terra. O sofrimento para um cristão verdadeiro é a peregrinação nesta terra pecaminosa. Porém, a vida de alegria para um pecador é nesta terra. Porque na vida após vir ele vai experimentar sofrimento, choro e ranger de dente, a qual a palavra do Senhor, ela nos revela. E veja com um detalhe nesta palavra, amado, que o homem, ele prestará contas a Deus de tudo aquilo que ele fez, praticou em sua vida. Por isso que é nesta vida, enquanto você está vivo, que você tem que experimentar uma real transformação, uma real conversão, para justamente experimentar o que Deus tem para a sua vida. Mas o que eu estou mostrando aqui é que as consequências de uma vida na prática do pecado vai levar ao homem a perecer justamente no inferno.
E como última consequência, ele vai experimentar um lugar de tormento a qual foi preparado para Satanás e seus demônios. O homem será julgado e lançado lá também, neste lugar de sofrimento. Meu amado, você tem que fazer a sua escolha enquanto você está com vida nesta terra. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque da mesma forma que os homens estão empenhados em querer justamente buscar uma solução, uma vacina, um remédio, para que possa parar o avanço deste coronavírus, neutralizar os seus efeitos no corpo humano, assim também Deus já providenciou o antídoto, o remédio, para justamente curar os efeitos do pecado na vida do homem. E que remédio é este? O nome deste remédio se chama Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ele é o nosso antídoto contra o pecado. Louvado seja o Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Para perdoar o meu e o teu pecado. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso antídoto contra, aleluia, o pecado. Lá no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, aleluia. Isaías capítulo 53. Isaías já havia profetizado sobre o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isaías 53 e o versículo 4 vem dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jesus, ele foi ao Calvário, levando justamente o pecado de toda a humanidade sobre si. E naquele Calvário ele sofreu a minha e a tua dor, experimentou a minha e a tua morte como consequência do pecado. Jesus experimentou a ira de Deus sobre ele, para que eu e você pudéssemos ter a chance de nos voltarmos para Deus através do seu sacrifício. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele pagou o preço do pecado. Louvado seja o Senhor. Isto foi uma demonstração de amor da parte de Deus para com a humanidade. Lá em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, aleluia. Romanos capítulo 5 e o versículo 8, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Louvado seja o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Vem dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jesus, ele veio com um propósito a esta terra. Ele veio buscar e salvar o perdido, como a maior demonstração de amor de um Deus que nos ama. Ele foi enviado quando nós éramos ainda pecadores. Aleluia! Porque Deus não desistiu de mim nem de você, mas Ele insiste conosco, porque é desejo dele que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E saibam que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, este homem, a qual veio em tempo oportuno, aleluia, para pagar o preço do pecado e reconciliar o homem a Deus. Este foi o projeto de Deus. Este é o projeto de Deus para a tua vida. Ele te ama. Deus, ele não te fez para que você viva na prática do pecado, amém, mas para que você se volte para Ele. Aleluia, porque Ele te ama. Aleluia. Ele te ama, Ele te ama. Não importa se você é matador, traficante, homossexual, não importa, Ele te ama, mas Ele aborrece o pecado. Aleluia, aleluia. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E Ele enviou Jesus Cristo como prova deste amor. Aleluia, aleluia. Lá em Romanos capítulo 6, louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 5 e o versículo 17 vem dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, a maior necessidade na vida do homem hoje não é ele temer o coronavírus, não é ele temer uma enfermidade que pode matar o seu corpo. Não. A maior necessidade da vida do homem é ele ter seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Aleluia. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, vem nos revelando uma história linda, a qual Jesus ele está a ensinar, a pregar a palavra em uma casa. E uma grande multidão cercou aquele lugar. Todos queriam escutar Jesus. Todos queriam estar perto de Jesus. Porque, aleluia, muitos eram curados, libertos. Louvado seja o Senhor. E 4 homens ficam sabendo que Jesus estava em uma casa. E eles pegam um paralítico e carregam ele em uma cama, em uma maca, até onde Jesus está. Mas não podendo entrar naquela casa por conta do número da multidão, eles não desistiram, mas insistiram em colocar aquele paralítico diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles sobem no telhado, arrombam o telhado e descem aquele paralítico até onde Jesus está. A palavra do Senhor vem dizendo que Jesus ele para o ensino, a pregação, para ver a atitude daqueles 4 homens. Jesus está vendo a fé que eles têm nele e está levando aquele paralítico até diante dele. Aquele homem tinha uma grande necessidade, porque ele estava enfermo, paralítico. Mas Jesus, porém, ele vai na causa
da paralisia daquele homem que é o pecado. E vai dizer justamente: os teus pecados estão perdoados. Ah, meu amado, naquele dia estavam fariseus, homens religiosos, escribas, mestres na lei, e eles estão arrazoando em seu coração: quem é este que pode perdoar pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus, conhecendo o que eles estavam arrazoando no seu coração, vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra. Eu não somente digo, teus pecados estão perdoados, mas eu digo, levanta e anda. E aquele homem, ele foi curado imediatamente. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele dia, muitos temeram ao Senhor e louvaram o seu nome, porque eles estavam vendo prodígios acontecendo naquele lugar. Mas esse texto nos revela que a maior necessidade do homem é ele justamente ter seus pecados perdoados, porque estes causam separação entre o homem e Deus, Deus e o homem. Porém, você pode hoje ir na igreja, receber uma cura, você pode ser abençoado financeiramente, porém, se você não experimentar o perdão de Deus, você perecerá por toda a eternidade. É o que a palavra do Senhor nos revela. O que dará o homem pela sua alma? Porém, nesta noite, o Senhor está falando ao teu coração. A maior necessidade na tua vida é você realmente se converter e arrepender-se do seu pecado diante do Senhor, porque Ele é riquíssimo em perdoar. Misericordioso é o Senhor. E finalizando, a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, vem dizendo assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, pregou um sermão, e no final daquela pregação, no final daquele sermão, os homens a qual estavam escutando disseram: e agora? O que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério para a tua vida. Deus, Ele quer te dar refrigério. Ele quer desfazer as obras do diabo na tua vida. Ele quer te colocar a posição original de Adão quando estava na presença de Deus. E tudo isto acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A palavra do Senhor vem dizendo que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Por isso Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se chegar ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Que nesta noite você possa refletir nesta mensagem, nesta palavra. Venha analisar a sua vida. Venha justamente se cuidar para não pegar esse vírus. Mas algo mais importante do que se cuidar para não pegar este vírus
é justamente buscar a cura para o teu pecado. E a cura para o pecado se chama Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de orar pela sua vida, em o nome de Jesus. Pai amado e querido, nós sabemos que esta mensagem chegará ao alcance de muitas vidas. E eu clamo, Senhor, por esses que estão nos ouvindo neste momento, que vão escutar esta mensagem no outro dia. Senhor, que a tua palavra possa curar, libertar e salvar. Libertar o homem da escravidão do pecado. Curar enfermidades causadas pelo pecado. E assim salvar o homem da condenação eterna. Manifesta a tua glória. Nós queremos clamar, Senhor, por este vírus a qual está assolando o mundo inteiro. Nós queremos clamar a Ti para que este vírus seja neutralizado, para que toda a força a qual este vírus tem atingido, Senhor, vários países do mundo, a qual começou na China, está, meu Deus, na Itália, nos Estados Unidos, Espanha, até mesmo aqui em Brasil, em Pernambuco. Mas nós clamamos a Ti, neutraliza este vírus, porque a Tua palavra diz que praga alguma chegará à nossa tenda. E nós clamamos a Ti, Deus, porque Tu és poderoso para fazer isto e muito mais. Porque a Tua palavra vem dizendo em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, neutraliza a ação deste vírus, Senhor, no nome de Jesus. Que ele não chegue, Senhor, a nenhum de cada um de nós, e que o Senhor venha curando estes que estão enfermos. Que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia, e assim venha operando milagres no nome santo de Jesus. Sabemos que tudo isto está acontecendo para que a humanidade desperte que existe um Deus e que o homem precisa justamente se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ti. Por isso manifesta a Tua glória, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo. Meu Deus, resgata o perdido, salva o perdido, que o afastado possa reconhecer que está numa condição terrível e volte-se para Ti imediatamente, como aquele filho pródigo, diante da calamidade a qual ele estava sofrendo, caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai, pequei contra os céus, pequei contra Ti, recebe-me pelo menos como um dos Teus empregados. Mas o Senhor é aquele pai do filho pródigo que está à espera do seu filho com os braços abertos. Por isso manifesta a Tua glória, Senhor. E isso nós Te agradecemos por este momento e pelo que o Senhor irá fazer, em o nome de Jesus. Amém e amém.